vai autorizando aqui a entrada, tudo bem? Beleza. Acho que antes, né, primeiro agradecer aí o professor Wagner Iglesias, o Agnaldo Valentim, pela organização aí desses encontros. Agradecer aí também o Tisha pela presença e os elogios e agradecer também o Carlos aí, porque eu acho que o lead do que ele tratou dessa questão de a discussão do que o mundo vai ser daqui para frente dá um pouco de abertura do que eu pretendo discutir. Eu só queria fazer uma proposta antes, já que eu vou apresentar sozinho hoje, eu não sei se vocês se importam se eu tomar pelo menos meia hora do tempo de vocês, não 20 minutos, como estava sendo acordado com os outros apresentadores. Pode Não, acho ser? que pode ser, está tranquilo, e a gente que agradece a sua disponibilidade em vir trazer ideias para a gente fazer um debate nessa noite de domingo. É muito bom, você é um dos caras mais brilhantes, né, mais destacados da história do nosso curso, né, e é verdade, não, é verdade isso, não só em termos das notas que você tirou, das suas médias, mas você sabe que você é um cara muito admirado, muito respeitado pelas suas ideias também. Então, um prazer ter você aqui, Vinícius, e agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente, trazendo. Você já teve nas outras lives também, assistindo, e hoje está trazendo aí as suas ideias, suas reflexões para contribuir com esse debate. Ok. Obrigado, Iglesias. Então, começando, o título que eu pretendi para essa apresentação é Emergência Sanitária, Medidas de Exceção e Soberania Popular. Desde que a gente teve a comunicação aí no final de janeiro de 2020 das medidas de quarentena impostas pelo governo da República Popular da China sobre a cidade de Wuhan e a província de Hubei para conter o surto do novo coronavírus, que então já se anunciava como estopim de uma nova pandemia global, nós temos observado, tanto em âmbito nacional como internacional, um crescendo de alguns debates, pelo menos 4 questões. A primeira diz respeito à adequação das medidas adotadas tanto pelo governo chinês quanto por outros governos na contenção da propagação da infecção, na identificação das pessoas infectadas e no tratamento daquelas que desenvolveram de fato os casos de insuficiência respiratória que caracterizam a tal da Coronavírus Disease 2019 ou Covid 2019. Um segundo ponto são se as medidas de coordenação social e econômica, quais delas serão necessárias para se evitar um colapso, não apenas dos sistemas de saúde nacionais, mas de seus inteiros sistemas de emprego e renda. Um terceiro ponto diz respeito a quais seriam os impactos na estrutura social e econômica da maioria dos países, tanto no momento quanto após essa, mais uma vez, mostra da fragilidade das políticas liberais em proteger as sociedades em situações de crise, não apenas econômicas, como a gente teve em 2008, mas agora também sanitárias. E, por fim, quais seriam os possíveis cenários de reorganização dos estados na eventualidade da passagem dessa crise, que eu acho que talvez é o tema que eu vou abordar mais. Isso tudo, como eu disse, a gente está observando tanto em âmbito internacional quanto em âmbito nacional. Um dos motes dessas discussões diz respeito à contraposição entre os tipos de decisão tomadas, ou que algumas pessoas propõem que sejam tomadas, e aquelas promessas ou expectativas do modelo de governança liberal que até então era hegemônico. Essa discussão, né, nós vemos, por exemplo, no âmbito geopolítico, nas mútuas acusações que os governos do Ocidente fazem ao governo chinês de ter sido descuidado no cuidado da pandemia. O próprio governo chinês rebate essas acusações, apontando elas também para os governos ocidentais, principalmente do Ocidente. Nos níveis nacionais, e o Brasil é só um exemplo, nós vemos aí disputas entre os níveis de governo, né? No nosso caso, o governo federal, em aberta competição de protagonismo com os governadores e os prefeitos. Algumas pessoas até vislumbram que isso tem a ver com um adiantamento do debate eleitoral. E dentro da própria sociedade civil, nós vemos também um tipo de polarização que vai a reboque dessas outras duas, que põe assim, parte da sociedade contra a questão, ora a favor do isolamento horizontal ou isolamento vertical, esperar vacina, apostar em cloroquina, seguir ciência, seguir a fé, salvar vidas, salvar a economia. Então tem todos esses
esses debates estão postos e, no fundo, a gente está debatendo isso aqui também. Em todos esses casos, uma coisa que se evidencia é que, para além da discussão, da constatação científica sobre a natureza da doença, ou da forma de tratamento, ou de qualquer orientação técnica que a OMS passe sobre qual protocolo para achatar a curva do contágio, nós vemos que assim, persistem fatores, como fatores objetivos, na equação desse problema, desse debate, a forma como o conflito político é estruturado dentro de cada país e também entre os países. Então, a variável política não está fora dessa discussão só por causa de uma questão técnica. Isso é o que eu vou chamar aqui nessa apresentação de que a gente está tendo uma politização da emergência. Ou seja, uma politização que se projeta sobre aquelas várias dimensões que eu falei, mas principalmente sobre essas discussões sobre qual é o futuro possível a partir dessa pandemia. Das várias análises que têm sido produzidas sobre esse ponto específico, eu quero trazer duas que eu acho que tratam dessa questão da politização da emergência. A primeira é uma pequena coluna que foi escrita pelo professor Rafael Evangelista, da Unicamp, publicado no começo de abril naquele site Outras Palavras, cujo título é Distopia da Aceleração está a caminho? Nessa coluna, o evangelista ele monta um panorama geral do debate, mas principalmente ele monta uma tipologia para mapear esse debate, baseado em 3 vias de interpretação e também de proposição sobre os rumos da sociedade após a pandemia. Os 3 campos, né, que ele propõe seriam os que observam a emergência, primeiro, como exceção pontual, em relação à qual deveremos nos afastar gradualmente rumo à retomada da vida como era antes da pandemia. Tem um campo que observa ela como oportunidade de ruptura, e posto que essa própria pandemia mostra o quanto o sistema que estava vigente antes é insustentável em garantir o mínimo para a maioria da população, mesmo antes da crise, você deveria então aproveitá-la para fazer uma ruptura total, fazer uma total mudança do sistema. E você tem um terceiro campo que veria esse momento como o que o evangelista chama de oportunidade de aceleração no ritmo de mudanças que já teriam vindo acontecendo, tanto nas sociedades capitalistas, aí que o pessoal está falando da ruptura, mas que já viriam ocorrendo, em vez de você ter uma ruptura, você tem um aprofundamento de um tipo de controle autoritário ou tirânico sobre as populações, principalmente através de tecnologias de vigilância eletrônica, controle de dados, e aí seja por parte dos estados, mas também por parte das corporações. Para além dessa questão dessa tipologia, o evangelista faz uma advertência importante, que são tipos puros. Assim, no fundo, essas coisas sobrepõem, principalmente no que diz respeito às medidas que eles propõem. Então, por exemplo, eu vou ler aqui um trecho transcrito dele. É claro que esses grupos não são estanques e contêm intersecções. Eles são divisões tipificadas para navegarmos melhor pelo momento. Por exemplo, tanto os que advogam que este é um momento de exceção, como os que buscam aceleração, entendem que o momento é excepcional, mas só o primeiro tem no horizonte uma volta à normalidade, seja por entender que isso será possível ou porque se sentem inseguros com o que vem por aí. Home office e tecnologias aplicadas à educação podem ser coisas importantes para uma ruptura contra a velha ordem do 1%, mas é preciso ter claro que, a depender de como forem adotados, podem significar uma piora distópica das atuais condições, apontando para muito mais controle. E agora eu vou fazer uma provocação com base nesse texto dele, né? A renda básica da cidadania, igualmente, pode ser ferramenta de distribuição de riquezas, tanto quanto de expansão definitiva do mercado nas áreas de saúde, educação e segurança. Ou seja, fechando aspas, uma coisa como a renda mínima, ela não tem um caráter unívoco. Num momento desse, ela pode ser usada também para você desmontar um sistema de bem-estar social e substituir ele pela história dos vouchers, né, como o Leandro discutiu na primeira live. Continuando com a apresentação, uma outra análise que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com vocês, que é de um autor que eu sou um pouco mais familiarizado, é do filósofo italiano Giorgio Agamben, que estuda essas questões do estado de exceção. Então, em uma série de intervenções públicas que ele tem feito sobre a questão da pandemia na Itália, iniciada aí no final de fevereiro, numa publicação que ele fez no jornal comunista italiano Il Manifesto, e cujo título
traduzido para o português dessa coluna dele, foi o estado de exceção provocado por uma emergência imotivada. Os argumentos principais que o Agamben desenvolve nesse artigo, e nas próximas intervenções que ele continua seguindo, são os seguintes. Primeiro, que seria de que a amplitude das prerrogativas excepcionais dadas às autoridades italianas através dos decretos de emergência contrastariam com a baixa gravidade atribuída à Covid pelas próprias autoridades italianas de ciência ou sanitárias no começo da pandemia. Ou seja, é algo como dizer que o Estado italiano estaria a expandir seu controle sobre as liberdades individuais a um nível desproporcional em nome de se combater uma gripezinha. Claro, isso era a visão desses órgãos públicos italianos no começo da pandemia. O segundo argumento que o Agamben desenvolve nesse artigo, e que é o que parece que ele mais reverbera nas outras manifestações que ele faz, é de que os próprios cidadãos italianos estariam apoiando efusivamente essas medidas de exceção. Isso é, que em nome da sua segurança, da sua mera vida biológica, elas estariam abrindo mão não apenas das liberdades políticas mais evidentes, por exemplo, a liberdade de reunião, a liberdade de usar os espaços públicos, mas abrindo mão também dos seus afetos pessoais, as pessoas não têm mais contato entre si, e abrindo mão até da religião, sendo que eles não estão podendo mais fazer os funerais apropriadamente. Então, os cidadãos italianos estariam passando a tratar o outro não mais como concidadãos, mas como uma fonte de risco de contágio biológico. E o terceiro argumento do Agamben, que eu acho que é o que estrutura um debate para a gente, é de que, na realidade, essa emergência para a Itália, ela não seria, de fato, nada muito novo do ponto de vista de exceções, exceto, talvez, pelo conteúdo. Por quê? O Agamben, ele vê que a emergência sanitária, para ele, é só um mero argumento, quando não um mero pretexto, substituto daquela ideia da ameaça terrorista, que rondava anteriormente, como motor para o que ele define como estado de exceção permanente. Ou, em outras palavras, também dele, o uso do estado de exceção como paradigma normal de governo. Esses argumentos, como eu disse, foram apresentados pelo Agamben antes de ficar claro o tamanho da crise na Itália e a Itália se tornar talvez o país europeu com maior mortalidade, um dos países do mundo com maior mortalidade. Desde então, as autoridades italianas têm se retratado contra esses primeiros posicionamentos, equivocados, de como que eles, as medidas que adotaram na comunicação para o público, mas o próprio Agamben, desde lá, não tem feito nenhum tipo de retratação. Na verdade, ele tem sido entrevistado repetidamente na imprensa italiana, e ele já está começando a soar de uma forma um tanto caricata como um tipo de negacionista da pandemia. Só que o que eu quero apresentar aqui é menos essa questão de se ele está certo ou está errado, mas é que, em primeiro lugar, os argumentos que o Agamben monta nesse primeiro artigo, eles refletem, assim, espelham as contribuições teóricas dele sobre essa questão do estado de exceção, no livro Estado de Exceção de 95. E, em segundo lugar, que independentemente de quão bem ou mal o próprio Agamben tenha mobilizado esse ferramental conceitual que ele mesmo construiu, nós mesmos podemos recorrer a ele e procurar nele o que tem de útil que o próprio autor possa ter deixado escapar para a nossa própria análise aí do presente. Então, em primeiro lugar, acho que assim, para fazer um pareamento da discussão, eu vou propor uma definição mínima de estado de exceção. Então, o estado de exceção, ele é como uma imagem em negativo do que a gente conhece como estado de direito na tradição liberal, ou mais precisamente do princípio da legalidade do governo. Ou seja, a ideia de que o governo só pode fazer aquilo que estiver previamente estabelecido em lei, sendo essa previsibilidade dada pela lei uma forma de proteção aos direitos dos cidadãos que, por sua vez, não podem ser obrigados ou impedidos a nada, exceto por prescrição legal. Porém, o próprio direito, a própria teoria jurídica moderna, ela também admite a ocorrência de situações imprevisíveis para a lei. Ou seja, que o direito não pode prever, mas se elas representarem uma ameaça muito grave para a própria sociedade ou para a própria continuidade do Estado de Direito, essas situações autorizariam o governo a tomar medidas que não tenham previsão legal ou mesmo que contrariem leis que já existem.
suspendendo, portanto, essa proteção aos direitos do cidadão. Um dos pontos demonstrados pelo Agamben nesse estudo que ele faz do estado de exceção, que ele faz um estudo teórico, mas também um estudo histórico, é que, a partir de um estado de exceção generalizado, que teria sido inaugurado na Primeira Guerra Mundial, quando os vários estados beligerantes, mas também os estados neutros, declararam o estado de sítio de forma generalizada por todo aquele período da guerra, as democracias liberais da Europa Ocidental e da América do Norte passaram a desenvolver novos instrumentos de exceção que não só o estado de sítio, a desenvolver também argumentos para a aplicação deles, inclusive fora de situação de guerra, e de fato passaram a aplicar esses instrumentos de exceção no período de paz, inclusive em situações em que talvez ninguém entendesse como uma emergência. Então, o argumento central do Agamben é precisamente que o uso desses instrumentos fora de uma situação real, concreta, de emergência, é o que ele chama do estado de exceção permanente, ou estado de exceção como paradigma de governo ou como técnica de governo. A explicação que o Agamben dá para a possibilidade dessa emergência desse estado de exceção permanente é a constatação de que, se o estado de exceção se justifica em função de uma emergência que não pode ser prevista, uma emergência imprevisível para a lei, não é possível, logicamente, existir parâmetro legal, ou mesmo jurídico, ou técnico, ou que seja, para você definir objetivamente quais os limites para você dizer, ó, estamos mesmo diante de uma emergência, ou não estamos diante de uma emergência. E também para dizer qual medida que é adequada ou não para você lidar com essa emergência. Você não pode ter uma previsão legal disso, senão você está contrariando o fundamento lógico do porquê existe o estado de exceção. Essa explicação, o Agamben ele vai tomar de um jurista famoso, que é o Carl Schmitt, que ele teoriza que é, logicamente, impossível você ter uma previsão legal, né, delimitando qual seria uma exceção verdadeira, apesar de que você tem muitos esforços nas constituições de tentar dizer o que é, a legislação legal tentar dizer o que, ou como você pode ter o estado de exceção, e que essa impossibilidade, para o Carl Schmitt, ela explicitaria a persistência da ideia de poder soberano pessoal, particular. Apesar de que as nossas constituições liberais se vangloriam de ter expurgado essa soberania pessoal em nome da soberania popular, da soberania impessoal que é regida pela lei. A principal diferença entre a teorização do Agamben e a do Schmitt nesse ponto é que o Agamben ele neutraliza, de certa forma, essa própria ideia do Schmitt de que você também consegue estabelecer um estado de exceção de forma soberana, ou seja, sem qualquer tipo de constrangimento externo. Tem um ator externo, soberano, que aplica o estado de exceção quando ele quer. O que o Agamben vai dizer é que, tanto na normalidade, com a implantação de qualquer política pública, que no fundo é disso que a gente está tratando aqui, por mais racional e técnica que se pretenda uma política pública, você precisa agarrear apoio político. Pois bem, as decisões sobre o que é uma emergência, o que é o estado de exceção, que medidas emergenciais você tem que tomar, elas são igual a qualquer decisão no estado de normalidade. Você também tem que agarrear apoio político, mesmo que seja por outras vias, mesmo que seja uma quantidade diferente, você não tem uma liberdade total de fazer isso. Daí que o estado de exceção permanente, do qual o Agamben fala, só possa se materializar a partir de uma também permanente campanha de convencimento sobre, principalmente, a ideia paradoxal de que você tem uma crise permanente. Então, você tem uma crise econômica permanente, você tem uma guerra ao terror permanente, você tem agora a discussão aí na Europa da crise migratória, que, vamos lá, se torne permanente, e agora a crise sanitária, que, quiçá, talvez se torne permanente também. Por isso, enfim, apesar da posição do próprio Agamben, a posição pessoal que ele está expondo, apontar para a ideia de aceleração desse controle social por meio de medidas de exceção, nos termos lá do Rafael Evangelista, a própria teoria dele, por outro lado, esclarece que o estado de exceção ele nunca é unívoco. Ou seja, para quem também tenta conjurar o estado de exceção, para quem tenta usar ele, o estado de exceção ele sempre corresponde a uma aposta política que é extremamente arriscada
porque ela também abre a possibilidade dessa ação soberana, não guiada por lei, também para aqueles setores da sociedade, aqueles indivíduos sobre quem esse ator que evoca o estado de exceção está tentando ampliar o seu controle. Então, à medida que alguém tenta criar uma emergência para ter mais controle estatal, você, de certa forma, também abre a temporada para todo mundo querer declarar que não está regido por lei. Pode fazer o que quiser e você pode ter, no limite, aí, uma revolução política. Para puxar isso para um exemplo um pouco mais prático, essa ideia de que o estado de exceção ele é ambíguo, a gente pode observar, por exemplo, esses balões de teste que o próprio governo Bolsonaro tem feito ultimamente. Ele lança um balão de teste e recua em relação a medidas do enfrentamento da crise sanitária e principalmente da crise econômica, que é o que ele tem colocado de forma central. O exemplo talvez assim mais agudo é, por exemplo, os recuos do governo Bolsonaro em relação a uma medida provisória. Uma medida provisória que, aliás, historicamente é um instrumento de exceção clássico. Por mais que seja um dos mais amenos, dos mais continuamente usados, ele é um instrumento de exceção. Então, assim, o Bolsonaro lançou um instrumento de exceção, a sociedade repercutiu isso negativamente, a medida uma medida provisória, e ele mesmo alterou essa medida provisória. A própria medida provisória também ela pode ser debatida pelo Congresso. Então, assim, você quando usa um instrumento desse tipo, você abre a discussão também para outras influências sobre qual vai ser o resultado final. Assim, então, as rotas de desenvolvimento político que a gente possa ter aí a partir dessa pandemia não estão pré-definidas, só pelo fato de que tenha, por exemplo, um estado de exceção permanente. Como não estava pré-definido, inclusive, a própria rota histórica que o Agamben usou para teorizar, que era aquela que eu falei da Primeira Guerra Mundial, dos países centrais. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial você teve, além da crise da própria guerra, você teve uma crise financeira, você teve a gripe sanitária da gripe espanhola, no Entre Guerras você teve a Grande Depressão e você teve várias saídas políticas que diferentes atores, diferentes estados tomaram. Então, a primeira, talvez assim que seja a mais evidente, que o Agamben também trata, foi a trajetória adotada aí pelo próprio nazifascismo. E na leitura do Agamben, ela é resumida simplesmente à aplicação proposital ali dos vários instrumentos de exceção que foram criados na Primeira Guerra e logo depois, para você impedir o retorno da ordem liberal. Então, você teve uma ruptura com a ordem liberal por causa da Primeira Guerra, você tem um momento que você tenta recuperar essa ordem e o fascismo seria uma tentativa de usar o estado de exceção para evitar esse retorno. Uma segunda linha, que aí, na verdade, se desenvolve a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que o Agamben de fato usa mais, que seria a rota adotada pelas próprias democracias liberais europeias e dos Estados Unidos, primeiro instituindo o tal do estado de bem-estar social, que, querendo ou não, ele foi construído sobre as premissas da ideia da emergência econômica, tanto da reconstrução da Europa, mas também da guerra econômica contra a pobreza nos Estados Unidos, aí continuando o New Deal, e que depois esse estado de bem-estar social nessas sociedades ele foi sucedido pelo que eles chamam, o próprio Agamben e outros autores, de estado securitário, que é o neoliberalismo, que apenas teria aprofundado e sofisticado esses instrumentos de estado de exceção, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Além dessas vias principais, tem umas que o próprio Agamben não chega a tratar, mas que também são saídas a partir da grande estado de exceção do começo do século XX. A primeira é a saída desenvolvimentista, que está vinculada aí principalmente à descolonização de países da Ásia, da África, da América Latina e dos esforços deles para se industrializarem, compondo aí o que a gente chegou a chamar de países do terceiro mundo. E uma quarta saída, que na verdade é a primeira, ela ocorre antes do fascismo, e ela se diferencia dessas outras todas por ela ser mais radical na questão da ruptura com o liberalismo e com o capitalismo, que é a rota da própria Revolução Socialista Russa de 1917. Ou seja, um evento que, de fato, impulsionou a emancipação política e econômica de centenas de milhões de trabalhadoras e trabalhadoras, não só na Rússia, mas em todos os continentes, inaugurando um período que talvez a gente tenha assistido uma soberania popular que fosse um pouco mais autêntica do que aquela que já era reivindicada pelas democracias liberais antes da abertura desse grande período de estado de exceção. Isso
tanto porque ela fundou esses estados operários aí em grandes países da Rússia, na China, mas também porque esses países colaboraram com aqueles esforços de descolonização do terceiro mundo, mas também porque a própria existência desses estados operários, eles pressionaram nos governos dos países centrais aí do capitalismo, eles deram uma força para as classes trabalhadoras nesse país, ao ponto de você ter a necessidade de um compromisso de classe, que é o próprio estado de bem-estar social. Então, você tem essas outras vias possíveis a partir de um estado de exceção, do ponto de vista histórico. Para além dessa questão histórica, também no momento atual, principalmente na América do Sul, a exceção aí que está em disputa, ela não diz respeito só à pandemia. Antes da gente ter essa emergência da Covid, vários países da América do Sul já estavam passando por um período aberto aí de estado de exceção, de emergência, vindo pelo menos desde a década passada, no qual o estado de exceção não poderia deixar de ter um papel. Então, a gente tem uma primeira fase, talvez aí a partir de 2009, 2008, no qual, a partir, depois dos anos que você teve dos ditos governos progressistas da América Latina, você tem uma retomada, até certo ponto, violenta do conservadorismo, e que se sustenta, em muitos casos, a partir de uma judicialização de exceção na política, para os conservadores derrubarem e perseguirem rivais políticos de esquerda. Além dessa onda, que é mais óbvia, nós temos o caso de Honduras, Paraguai, Argentina, Equador e o próprio Brasil, a gente está observando, pelo menos desde 2019, um outro período de estado de exceção na América do Sul, principalmente, nos quais alguns governos conservadores, alguns que subiram dessa forma nessa primeira leva, eles revivem o que a gente chama do estado de exceção clássico, ou seja, o estado de sítio, que é um instrumento que já não se usava há tanto tempo, para se proteger contra insurgências populares. Então, no primeiro momento, aí, se não me engano, em agosto, por volta de agosto de 2019, no Equador, você tem o Lenín Moreno decretado o estado de emergência para se proteger de manifestações que começaram por causa de um aumento de combustível, que foi uma das medidas impostas pelo FMI num pacote de austeridade econômica. Então, assim, para se proteger dessas manifestações, Lenín Moreno decreta estado de emergência no Equador. No mesmo ano, se eu não me engano, em outubro, no começo de outubro, é a vez do Chile. Sebastião Pinheira, ele declara também estado de emergência clássico, formal, constitucional, a partir de manifestações que tem em Santiago, do Chile, contra o aumento da tarifa. E desde lá, você tem decretação, revogação desse estado de exceção, mas a crise política nesses dois países continua. O Equador, inclusive, é o país da América do Sul que talvez esteja a situação mais séria aí da Covid. Teve cenas, algumas semanas atrás, de famílias tendo que cremar seus próprios mortos aí em Guayaquil, que é a maior cidade do país. E o governo do Lenín Moreno não está nem presente. Se eu não me engano, ele está na Ilha de Páscoa. Eu vi, acho que ele deslocou a capital para lá, porque o estado de emergência do Equador permite essa ideia do deslocamento da capital. Esses dois casos, do Equador e do Chile, uma coisa interessante é ver que as manifestações que de fato ameaçaram esses governos, elas se ampliaram e radicalizaram depois que foi decretado o estado de emergência. Ou seja, você teve uma precipitação do estado de emergência com manifestações pequenas, por causa deles, da repressão que teve seguida deles, você teve uma ampliação e radicalização dessas manifestações. Num outro contexto, que aí com o sinal político, digamos, invertido, a gente também teve no mesmo período, 2019, final de 2019, violentos levantes na Bolívia, levantes de viés conservador, que, por fim, derrubaram o Evo Morales, que tinha sido eleito aí para um quarto, terceiro turno, sobre a acusação de fraude eleitoral, que depois se mostrou aí um tanto frágil, mas, enfim. O Evo Morales ele não decretou estado de emergência, até porque a Constituição da Bolívia não reconhece esse estatuto, não reconhece estado de emergência, e se exilou no México e depois na Argentina. De cá para lá, o governo interino da Bolívia, que assumiu,
que tem um forte viés fundamentalista cristão, ele tem sempre adiado as prometidas novas eleições para decidir quem vai ser o presidente. E agora, com a emergência da Covid, não foi diferente. Com a decretação da quarentena, aí em março, você também teve uma adiação, um adiamento das eleições. Por outro lado, você, na Bolívia, que tem talvez uma das populações mais pobres da América do Sul, a população, de fato, pobre, que não está conseguindo manter a quarentena, está saindo em protesto, mas não tanto pela quarentena, quanto para dizer que o governo é ilegítimo. Então, você tem dois cenários em que foi usado, não foi usado o estado de exceção aqui na América do Sul, e resultados diferentes. Enfim, no próprio Brasil, a gente está observando aí, desde dos 2 anos do governo Bolsonaro, que talvez tenha sido a eleição mais polarizada aí da nova república, você vê não só sinais de colapso do governo, que se aprofundam, não tanto por causa só de incompetência do governo, mas de inapetência mesmo dele atuar em relação a essa emergência. Só que, além da crise federativa, né, que eu já toquei lá em cima, do presidente contra os governadores, mesmo sendo do próprio campo conservador dele, já tem rolado boatos de que o Bolsonaro foi, de fato, substituído por um governo de fato, que seria tocado ali pela ala militar do gabinete dele, e que tem sido referido por eufemismos como Estado-Maior do Planalto, ou se referindo à figura de um presidente operacional militar que teria substituído o presidente Bolsonaro. Então, assim, teria uma exceção dentro da exceção. Então, diante desse campo aí em aberto, que no fundo é isso, a gente não tem como dizer qual vai ser o rumo ou não, mas a gente vê que tem várias oportunidades de uso de instrumentos, inclusive emergenciais, inclusive excepcionais nessa disputa política. Eu gostaria de trazer aqui para finalizar uma coisa que é um tanto repisada, até aí usado como epígrafe, dissertações sobre o tema, a minha inclusive, aí na lista de referências, que é a 8ª tese sobre o conceito de história, do Walter Benjamin, de 1940. Imagino que alguns de vocês já tenham familiaridade com ela, mas vamos lá. Abre aspas. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, percebemos que nossa tarefa é originar um estado de exceção verdadeiro. Com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável. Acho que era isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigado. Ô, Vinícius, obrigado pela sua exposição. Eu tomei nota de algumas coisas aqui, né? Você fez referência a tantos pontos relevantes, a vários autores importantes, né? E eu queria abrir aí, se alguém quiser fazer alguma observação, ou trazer alguma dúvida, ou alguma discordância, não é, com o que o Vinícius trouxe para a gente nesses cerca de 30 minutos, né? Eu também tenho depois aqui algumas observações que eu queria fazer, mas eu queria ouvir as outras pessoas antes, deixar as minhas mais para frente. Não sei se também o professor Aguinaldo tem algum comentário a fazer, né? Mas é isso. Então a palavra está aí para quem quiser. As pessoas podem participar via chat, escrevendo, ou se quiser humanizar um pouquinho mais a nossa interação, pode pedir para abrir o microfone e falar, tá certo? Acho que fica mais interessante até. Eu tenho aqui uma observação que é, deixa eu ver. Arrasou, Vini. Muito obrigado, da Gabriela. Então, tem alguma observação, Gabriela? Ou alguém mais aí que estiver na sala? Tenho, Vini. Na verdade, é com relação a questão do paradigma, né, que você falou, do estado de exceção ser um paradigma de governo aí lá na Itália. E se você acredita que, eu acho que imagino já a sua resposta, né, mas se você acredita que isso também é uma realidade aqui no Brasil e se você vislumbra, assim, algum outro paradigma
emergente aí. Boa, obrigado, Gabi. Eu acho, assim, seguindo um pouco aí a exposição do Agamben, eu entendo que essa ideia dele do paradigma do estado de exceção é uma leitura mais geral, digamos assim, das democracias liberais do pós-guerra. Então, se o Brasil, de fato, está incluso nisso, não só pelo fato de que ela reconhece esses instrumentos de exceção em período de paz, citei o exemplo aqui da medida provisória, mas a Constituição do Brasil ela reconhece também o estado de defesa, o estado de sítio. A gente tem também, por exemplo, instrumentos como os decretos de garantia de lei e ordem, que não são necessariamente o estado de emergência, mas também são instrumentos de exceção. Então, sim, o Brasil ele se enquadra nessa ideia de que você tem o estado de exceção como um paradigma de governo. Mas o que eu acho que é importante a gente destacar dessa ideia do paradigma, ou pelo menos é a leitura que eu fiz do Agamben na minha dissertação, é que a discussão não é tanto se os governos seguem o estado de exceção como paradigma, mas o fato de que o estado de exceção ele é um dos paradigmas de política pública que está disponível para qualquer estado. Então, assim, dentre os vários instrumentais, paradigmas de política pública que a gente tem, a concepção de que você pode usar medidas de exceção é um dos itens que está aí no arsenal disponível para gestores de políticas públicas, caso alguém queira usar medidas de exceção no seu estado. Então, não é tanto uma dominância do estado de exceção em todo o espectro, mas o fato de que ele está sempre lá disponível, de uma certa forma, e está para a gente. Beleza, obrigada, Vini. Boa noite, Vini. Tudo bom? Tá. Professor, o que me assusta nesse processo todo é que a gente nota um teste de determinados governos e certas situações de mecanismos que eles podem ir usando em determinadas situações. O meu receio é, ao final disso tudo, esses governos terão testados os mecanismos, vários mecanismos de controle e vários mecanismos de situações de exceção, essa coisa toda, que é esse controle eletrônico que você citou, essa coisa toda. Isso é bastante assustador, né, cara? Eu acho que assim, a gente quando discute essa questão do controle, geralmente a discussão internacional, o pessoal está focado muito na China, considerando essa ideia de que o Estado chinês está fazendo isso de forma aberta. Assim, é irônico, né? Ele está usando medidas de controle sigiloso de forma aberta. Mas a gente ignora também que os países ocidentais, nosso próprio país, também acaba usando esses instrumentos, ou pior, ele deixa a população vulnerável para o uso desses instrumentos por parte de atores privados. Então, assim, às vezes o próprio Estado, ao não tomar pé dessa discussão, ele não assumir protagonismo na discussão do uso ou não dessas tecnologias, ele acaba, novamente, liberando a exceção para o ator privado pegar essa bola e decidir por conta própria, sem respaldo de alguma lei que diga sobre, porque você não tem, de fato, legislação suficiente protegendo o cidadão sobre isso, mesmo que tivesse, você usaria o argumento de que é uma exceção, então você acaba tendo a supremacia de atores privados aqui no Ocidente sobre essa questão. Então eu não sei também o quanto é mais seguro a gente não ter o Estado, pelo menos discutindo isso de forma aberta com o público, e a gente de fato discutir isso com política pública, e a gente simplesmente tacar isso para o colo de atores privados que fazem isso de forma soberana. Eu acho que o Kleber fez uma observação aí. O Kleber fez uma observação. Eu não gostaria de falar, Kleber. Não sei. Deixa eu ler. Você citou no começo, eu não ouvi. Se você aprofundou, eu perdi. Mas queria falar sobre os países orientais que se valem de informações pessoais para o controle social, seja análise espacial por câmera, seja controle de informação dos dados de navegação de redes, isso é. Vale abrir mão de liberdades individuais por um controle de Estado que garanta um melhor manejo da gestão, que nesse caso específico ajudou a minimizar a crise. Obrigado, Kleber. Eu acho que isso vai na linha do que o Carlos e também a
a Gabriela, de certa forma, também eu respondi para ela, que se tem estados que estão tomando a frente nessa discussão, em tese, se você está numa democracia, os cidadãos, pelo menos, talvez possam influenciar o resultado prático disso. Você não tem um resultado dado a priori de uma emergência. Por exemplo, você tem uma emergência, você pode ter tido aí a discussão da renda básica, como o Leandro tinha apresentado. Por outro lado, você pode também ter também essas medidas de controle, aí, como na China, não, que tem aquele sistema de score social, por exemplo, eles estão usando para mapear se as pessoas que estão saindo das áreas mais afetadas, né, de Wuhan e Hubei, se as pessoas já foram testadas, se elas estão dando negativo ou não, antes de elas poderem sair. Então, um sistema que foi criado, aí talvez por um controle genérico por parte do Estado chinês, agora está sendo usado por uma medida específica. Vale a pena abrir mão dessas liberdades? Depende. Assim, toda assunção de um Estado, de certa forma, se a gente for pegar aí as teorias, né, o robesianismo, não sei o que, a gente já sempre está abrindo mão de um certo grau de liberdade em nome de um certo grau de proteção. Mas se a gente não toma frente nisso como uma discussão política, e o campo para isso é o Estado, outros atores privados tomam isso aí de antemão, porque são eles que têm a tecnologia. Né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui, tenho algumas perguntas para te fazer. Uma delas é assim, né? A gente fica nessa dúvida se Bolsonaro está sendo tutelado ou se efetivamente a implantação não, né? A gente chegar numa situação de caos social, com a perda de controle sobre a propagação do vírus, é, a questão das pessoas não terem o que comer, a questão da violência, de eventualmente saques, arrastões, enfim, uma situação absolutamente caótica, se isso não precipitaria a adoção do estado de sítio, que está previsto, se não me engano, é artigo 176 da Constituição, né? Que ele prevê que em duas situações, ou de invasão por um exército estrangeiro, ou de caos social interno, né? Você Se pode ter isso o vier. estado de defesa também, mas continue. Perdão? É que você pode ter o estado de defesa também, não só O do estado de sítio. defesa e depois o estado de sítio, não é isso? Uhum. Se vier uma situação dessa, um estado de exceção, digamos assim, com que variedade você acha de estado de exceção o Brasil lidaria? E uma outra pergunta é a seguinte, né? Se vier um estado de exceção nesses termos aí que a Constituição se coloca, num estado de sítio, por exemplo, isso não seria, na verdade, a generalização daquilo que já ocorre em vastos territórios do país? Quer dizer, as pessoas, grande parte da população já não vive estado de sítio permanente, né? Quando a gente faz essa discussão, parece que assim que a gente está falando do nosso lugar de setores de classe média, setores acadêmicos, bairros do centro expandido, mas uma grande parte das populações já não vive essa situação na prática, ainda que nós não admitamos esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que são duas formas de leitura. Uma primeira, que eu acho que em relação aos instrumentos constitucionais mesmo, a prática no Brasil é nunca usá-los, nunca foram usados. O que você tem é que você tem, novamente, usando a ideia do paradigma do estado de exceção, você tem outros instrumentos que fazem, às vezes, desses, sem as limitações que esses impõem na Constituição. Então, você tem, por exemplo, a intervenção militar na década de 90 para garantir as eleições no Rio de Janeiro, foi o FHC. Durante o governo Lula, você teve aí as operações de garantia de lei e ordem no Complexo do Alemão, em 2007. A partir de 2008, você tem, por exemplo, a criação da política de pacificação, que eu estudei, que, do meu ponto de vista, ela tem uma série de instrumentos associados de exceção. E você tem, por exemplo, a discussão que foi posta aí pelo professor Pedro Serrano, da Unicamp, que acho que vai no sentido do que o senhor perguntou, que você teria aí também não só medidas executivas de exceção, que é o que a gente costuma pensar, o governo, o poder executivo vai atuar sem controle, mas é que você tem também exceções no campo do judiciário. Então, boa parte da população brasileira, por exemplo, do ponto de vista dessa teorização do Serrano,
ela vive sobre uma gestão excepcional da pobreza que é feita pelo judiciário, principalmente. Então, você tem um tratamento dual dado pela lei, aí desde as polícias judiciárias, que ele está lendo dessa forma, passando pelo Ministério Público, passando pelo próprio judiciário. Isso, de fato, cria condições de direito dual. Você tem uma população que tem um direito que está escrito, que é garantido, e tem outra população que tem um direito que é, na verdade, o arbítrio dos agentes de Estado. Então, o país, de fato, ele já é acostumado a usar, digamos, esse estado de exceção mais diluído, feito esse estado de exceção judiciário, e também alguns instrumentos de estado de exceção concentrado. Só que ele ainda não usa os instrumentos constitucionais. A única exceção que a gente teve desse uso aqui foi a intervenção federal do governo Temer no Rio de Janeiro, no final de 2017, então todo ano de 2018, você teve formalmente uma intervenção federal, militar, decretada porque se considerou que o governo do Rio de Janeiro não tinha condições de garantir a segurança pública por causa de uma guerra de entrada do PCC contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E uma particularidade dessa intervenção federal, do Temer, é que na época isso afetou a tramitação, por exemplo, da proposta dele de reforma da Previdência, ou de reforma trabalhista. Porque você não pode fazer emenda na Constituição enquanto você está nesses mecanismos formais. Por isso a tendência é que eu acho que um governo, por exemplo, do Bolsonaro, se fosse acionar isso, ou um governo militar que substituísse, não iria usar os instrumentos constitucionais propriamente dito, por causa das limitações que eles têm, mas iam usar um makeshift, iam usar algum outro instrumento clássico de política pública, de exceção, mas que não está previsto na própria legislação. Certo. Você sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu fico tentado a voltar às leituras sobre as leituras do Michel Foucault, que tinham uma abordagem muito crítica sobre o papel e o poder da medicina em relação ao indivíduo, né? Como é que o aparato de saúde, fosse ele público ou privado, ele tinha era uma das formas mais produtivas, digamos assim, de disciplinamento dos corpos. Nesse momento de obscurantismo, né, que o que se opõe a ele é a ciência, a sociedade quase que como um todo, à exceção daquele 1/3 que hoje se coloca contra qualquer tipo de debate que não seja muito politicamente motivado, mas os outros 70% estão nesse momento enaltecendo a ciência de uma forma muito forte, né? Quando na verdade vai ser mais o que eu fico imaginando que viria depois, né, que passar a pandemia. Será o aprofundamento de mais um mecanismo de controle dos corpos, de certa forma. Eu conheço pouco do Agamben, mas o que eu sei, ele tem um conceito, se não me engano, chama-se vida nua, que é um conceito em que as pessoas abrem mão de todo e qualquer grau de liberdade, né? Isso lembra até o Hobbes, até o Leviatã, se a gente quiser brincar um pouco. Mas as pessoas, os indivíduos abrem mão de todo e qualquer grau de liberdade em nome da preservação da sua vida. Então, a liberdade, inclusive, em relação ao Estado, em relação aos aparatos de segurança, os aparatos de comunicação, os aparatos de saúde, os aparatos de educação e assim por diante, né? Então, acho que a gente vai... Tem muitas pessoas apostando que nós vamos partir para uma sociabilidade diferente, mais voltadas à empatia, à solidariedade, à cooperação, em oposição ao que a gente vinha caminhando de individualismo, de meritocracia, de competição, e é provável que isso aconteça, mas ao mesmo tempo, e por isso que eu acho que essa tua live é muito importante, a tendência é que a gente tenha um Estado cada vez mais vigilante em todos os sentidos, né? O Sérgio Amadeu, que é um colega seu da UFABC, professor da UFABC, tem falado já nos últimos dias sobre isso, como que os mecanismos de controle, tanto de corporações quanto do Estado, sobre a vida digital dos indivíduos, já vinham num nível absurdamente elevado e vão se aprofundar muito mais, e as pessoas vão consentir com isso, porque o que se trata agora é da tal vida nua, da preservação da existência. E para eu preservar a minha existência, eu abro mão de graus crescentes da minha liberdade. Não sei se você concorda com esse tipo de colocação que eu estou fazendo aqui. Sim, eu acho que, inclusive, é o ponto aí de conexão do Agamben com o Foucault. Essa crítica que, primeiro, o Foucault faz da ideia de soberania com essa ideia de biopolítica, o biopoder, que é a ideia de que
na modernidade, os estados passam a se preocupar menos com a discussão de qual é a instituição perfeita, qual é o papel do monarca, o que é ser sujeito, como defender o território, como garantir a governabilidade, efeito Maquiavel, e teriam passado a uma discussão mais focada em como você fazer as populações florescerem, como você fazer a população ser saudável, como você fortalecer os pontos positivos da população enquanto espécie, enquanto pedaço da espécie, e também você tirar aí aspectos daninhos, né? Doença, mas também a pobreza, a ignorância. Eu tenho uma leitura que eu, assim, quando eu vejo o Foucault discutir essa questão de biopolítica, para mim me parece simplesmente que ele está discutindo sobre política pública, com outro termo. Tanto que ele faz aí muita menção a ideia da ciência da polícia, né, do von Just, aí do século XVIII, que no fundo é a ciência policy science. E o que o Agamben vai, por sua vez, fazer em relação ao Foucault, ele faz uma crítica a essa percepção do Foucault. O Agamben vai dizer que, na verdade, soberania, que o Foucault está criticando, e biopolítica são, na verdade, só duas faces da mesma moeda, ou então é uma questão de diferença de grau e não de qualidade. Ou seja, que o que caracterizaria a soberania, que é o poder sobre vida e morte, que você tem em livre ambiguidade, ela já seria uma medida biopolítica, já seria uma medida de aperfeiçoamento da população, do corpo político. E o que você teria na modernidade, que teria sido observado pelo Foucault, é só que esse âmbito, que é o que o Agamben chama de vida nua, né? Essa situação em que você está totalmente desnudo de direitos perante um poder de vida ou morte, assim, a contraparte do poder soberano é ser vida nua, é ser totalmente matável. Então, o que o Agamben vai falar é que, na verdade, esse campo da vida nua, na modernidade, ele se expandiu para todos os cidadãos, por conta mesmo das constituições modernas, das constituições democráticas, liberais, que põem a vida biológica, esse objeto da vida biológica, no campo central de proteção do Estado. Então, para o Estado proteger a vida biológica de todo e cada cidadão, ele tem que ter um poder de vida ou morte absoluto. Ele tem que transformar todo mundo em vida nua para ele poder gerir entre aí o campo de morte ou de vida, qual é a melhor condição para cada população se desenvolver. Então, eu acho que essas discussões que estão tendo atualmente, por exemplo, da saúde mesmo, vão nesse campo da biopolítica, mas muitas delas ignoram um ponto posto pelo Agamben, principalmente, que eu tentei trazer na live, que é a ideia de que não existe um critério objetivo do que é saúde, do ponto de vista de emergência. Não existe um critério objetivo do que é a tal da vida biológica que vai virar a vida nua. Essa decisão é sempre política. Toda decisão sobre o que é uma vida matável, uma vida que deve ser preservada ou não, ela é uma decisão política. Não existe critério objetivo para isso. Então, enquanto a gente fica espantado com a ciência está transformando a gente nisso, a ciência está transformando a gente em vida nua, ou está tendo necropolítica, a gente perde de vista o fato de que essas discussões sobre o limite da cidadania, que no fundo é sobre isso que se trata, estão postas. Em vez da gente tomar pé e participar da discussão e se impor como coletivo, como classe, a gente fica espantado com o argumento que é mobilizado precisamente para poder suscitar a emergência. Uhum. Muito bem, muito bom. Você sabe que depois, no final, a gente vai tentar publicar um livro, né? Uhum. E seria bacana você fazer um artigo aí trazendo todas essas questões, porque são muito interessantes, de fato. Oi. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta a fazer? Não? Deixa eu aproveitar. Sim. Você estava falando, Vinícius. Bom, primeiro, parabéns, né? Excelente sua apresentação. Desse confronto final que você apresentou na sua fala, né? Entre o conceito, obviamente, de legitimação e o conceito de verdade do Benjamin, como é que o Agamben trafega nesse contexto? Como é que ele faz essa oposição? Então,
eu acho que assim, o principal ponto que o Agamben traz disso, ele de fato tem uma dificuldade de cercar o problema, ele trata ele de forma um pouco aberta, é que ele vai dizer que o que uma medida de exceção está buscando, ela está buscando ser algo como a lei. Ou seja, ela está tentando buscar o que na literatura jurídica a gente chama de força de lei. Então, a lei em si, ela tem força de lei na teoria liberal clássica que a gente estuda, e Locke, Rousseau, porque ela, segundo aquela ideia do autogoverno, um governo só pode fazer uma lei que ela seja equivalente ao que o cidadão iria propor para si mesmo, um cidadão racional. Essa é a teoria, por exemplo, da vontade geral, da soberania popular por Rousseau. Então, a legitimação é esse processo do indivíduo reconhecer na lei que foi produzida um comando que ele mesmo faria sobre si. E se você não tem esse reconhecimento, você não tem legitimidade, pelo menos do ponto de vista da teoria liberal. O que o estado de exceção, ou quem mobiliza o estado de exceção tenta fazer, ele tenta conseguir essa mesma característica da força de lei, da lei, sem ter algumas características, digamos, formais da lei. Ou seja, a lei geral, nessa teoria liberal, ela não pode ser pessoal, ela tem que ser direcionada para todo mundo. Ela tem que, no máximo possível, também ser genérica do ponto de vista temporal, não pode se referir a um período do tempo específico. Ela, em tese, também tem que se referir à totalidade do Estado, e ela tem que dar também diretrizes de conduta que também são genéricas. Ela não pode dar muito detalhe. Quem entra no detalhe é a administração, é um decreto, é uma portaria. O que o estado de exceção tenta fazer é que ele tenta pegar coisas que seriam tipicamente objetos da administração, objeto de um decreto executivo, por exemplo, e dar para ele esse mesmo status de lei, essa mesma força de lei. Só que para isso, para ter essa força de lei solta, ele precisa buscar legitimação. Então, assim, no fundo, a discussão do Agamben é isso. O estado de exceção também não é uma coisa absoluta. Como não tem como você prever o que causa, de fato, um estado de exceção, ele, na verdade, é sempre uma aposta de alguns atores políticos, de algum ator político que quer agir à margem da lei, além da lei. Você também tem esse outro campo que é o fato, o cidadão ousou legitimar essa medida? Sim ou não? Então, tudo é sempre posto em discussão, mesmo que ele não venha na forma do pacote da legislação típica ou clássica. Eu queria fazer mais uma pergunta, né? Abrir a minha câmera aqui, que é a seguinte: você citou os casos, acho que muito a propósito de Bolívia, de Equador, Chile, Bolívia, por essa ordem, né? De distúrbios bastante relevantes que aconteceram nos últimos meses, e aí correlacionando com a tua discussão teórica de antes. Mas eu queria te perguntar, ainda pensando em América Latina, né? Será que outros países não vivem já em estado de sítio, né? Eu pensei aqui, vamos fazer uma concessão à direita. A direita tem dito que a Venezuela vive praticamente um estado de sítio, que é uma ditadura, né? Mas pensa no Haiti, por exemplo, que não tem estabilidade política há séculos, né? Pelo menos há século, ou pelo menos há muitas décadas, né? Praticamente quase desde a sua independência, que é uma independência que ao mesmo tempo é uma revolução e que acaba com a escravidão. E desde então é um país completamente marginalizado da ordem internacional e que vive em permanente instabilidade política, sempre caindo para a violência de Estado. Honduras também está passando por isso, você citou Honduras, a Nicarágua tem passado por isso, né? A Guatemala tem passado com massacre de populações indígenas, e se a gente quiser sair de América Latina, a gente pode pensar em vários outros países que estão vivendo situações no mínimo, anômalas em relação a uma democracia liberal, aquilo que se esperaria de uma certa normalidade hegemônica, como as Filipinas, a Hungria, o Egito e a Turquia, para citar alguns países. Na sua opinião, o que está acontecendo? A democracia liberal é um grande mal-entendido na história da humanidade? Só deu certo, entre aspas, na Europa Ocidental, talvez no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos e Canadá? É só isso? É no mundo anglo-saxônico e mais alguns países da Ásia? De resto, ela jamais existiu? E se ela nunca existiu, existe um outro modelo a ser criado que seja ao mesmo tempo, que não só evite o estado de exceção, como efetivamente se construa
a democracia que tantos de nós sonhamos, imaginamos? Qual é a tua opinião sobre isso? Obrigado. Boa, ótima pergunta, Iglesias. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem que ter em vista que toda essa discussão do estado de exceção ele só faz sentido mesmo a partir da perspectiva de uma democracia liberal, ou a partir, pelo menos, da teorização liberal do direito, da política, da Constituição. Então, ele não é um absoluto. Assim, você não consegue julgar um outro tipo de regime dizendo ele está no estado de exceção se ele não tem a pretensão de ser um estado liberal. Então, o estado de exceção só representa uma ruptura do ponto de vista de uma democracia liberal. Um segundo ponto é que toda essa discussão do estado de exceção, e aí já desde do período da Revolução Francesa, passando pelo século XIX, e se aprofundando aí no período do entre-guerras, do começo do século XX, que de fato vai levar à construção do fascismo, a discussão sobre o estado de exceção sempre foi exatamente essa. Assim, a existência do estado de exceção seria uma prova de que a teoria liberal da Constituição, a teoria de direito constitucional liberal, é uma fachada. Isso não simplesmente em países onde você tem, digamos, uma governança mais autoritária, como tenta pintar, mas nos próprios países centrais em que a gente tenta considerar como lumiares aí do liberalismo. Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão. Todos esses países têm um histórico muito forte do uso de medidas de exceção, de governos autoritários, de violência contra a população, de infração de direitos humanos ou direitos de cidadania previstos nas suas próprias constituições, mas a gente só tende a lembrar por exemplo, a gente lembra da Venezuela e não lembra da Colômbia. A Colômbia matando um monte de ativista, e desde que as Farc se pacificaram, né, a gente lembra da Venezuela, que de fato estava no estado de emergência decretado aí sobre a justificativa de que eles estariam sob agressão externa. Então, por exemplo, tem um outro autor que trata um pouco dessa questão do estado de exceção, que é o Domenico Losurdo. É um autor italiano, também marxista. Só que a leitura que ele faz dele, do processo do estado de exceção, é que, na verdade, você teria regimes ou momentos históricos que, de fato, conseguem construir mecanismos de normalidade. É o contrário, você sempre teria a situação de exceção como o estado mais comum nas repúblicas modernas, ele não entra no mérito aí dos regimes absolutistas, digamos, mas as repúblicas modernas que se abriram com a modernidade, todas elas de fato têm alguma matriz liberal, todas elas, no fundo, vivem em estado de exceção, é o modelo normal. O que você teria, na verdade, é tentativas de construção de mecanismos para passagem para a normalidade. E aí ele usa dois exemplos. Por exemplo, do ponto de vista estritamente eleitoral, você pode ter uma excepcionalidade eleitoral num regime que prevê transição de governo, né, de alternância de poder, mas que você, de fato, não consegue implementar isso porque, por uma série de motivos internos ou externos, aquele regime está sempre em estado de exceção. Pelo menos nesse ponto de vista eleitoral. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, sempre conseguiu fazer suas transições eleitorais. Talvez a coisa mais próxima de um estado de exceção foi justamente os 3 mandatos presidenciais do Franklin Roosevelt durante aí o New Deal. Só que então você teria que analisar o grau de excepcionalidade em cada âmbito que você quer tratar. Não existe dizer assim, tem uma sociedade livre de estado de exceção e outra que está no estado ditatorial. Você teria sempre modulações, na verdade, do estado de exceção em diferentes âmbitos da institucionalidade daquele país. Eu costumo aderir mais a essa perspectiva, é mais ou menos também o que eu desenvolvo na minha dissertação. Muito bem. Eu acho que tem uma pergunta ali do Carlos no chat. Ó. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ler aqui. A democracia como conhecemos, ocidental, bicameral, representativa, tripotenciária, liberal, é uma vírgula na história da civilização. Não é unânime, é nova e já mostra sinais de cansaço. Tem alguma continuidade, Carlos? A pergunta? Não, é só uma observação mesmo. A gente parte do princípio que
essa democracia como a gente conhece, que a gente batalha por ela, tal, como sendo uma coisa inerente ao ser humano. Não é, velho. De toda a história da civilização, a gente está falando em coisa aí de 200 anos e mesmo assim em muitos poucos países, se você for considerar o mundo todo, né? E mesmo assim, nesses poucos países, a gente tem observado e várias vezes a gente discute sobre, a democracia está em risco, a democracia vai terminar, não vai, é apenas essa vírgula na história da civilização, ela está passando por um modelo que acredito de uma certa fadiga de material, ela deve surgir uma outra coisa diferente, mas não importa, mas eu acho que a gente não pode ver isso também como sendo, meu Deus, isso é o estado natural da humanidade. Não é. Isso é uma construção, uma coisa que a gente tem que lutar muito por isso, mas é uma construção. Né? Boa. Eu costumo pensar que é sempre a questão que a gente tem que pôr quando a gente está falando de democracia, né? É primeiro definir o que a gente quer dizer com democracia. Por exemplo, tem gente que define como sendo o fato de que você tem eleições, ou que você pode ter alternância de poder, ou como você disse, você tem um governo tripartite, bicameral, e tem pessoas, aí eu cito aqui o saudoso, né, Vanderlei Guilherme dos Santos, tem um artigo dele chamado Poliarquia em 3D. Para ele, dá uma definição que eu acho que é bastante acertada, que a gente deveria falar em democracia em termos de participação política, ou seja, quem é que pode ser eleito aos mais altos cargos de controle do Estado, quem pode participar, tanto sendo eleito quanto votando. Quando a gente pensa nesse critério, abre-se uma outra questão sobre democracia, que é a democracia para quem? Então, por exemplo, a discussão clássica aí do que democracia ateniense. A gente sabe que englobava aí um percentual mínimo da população de Atenas, a democracia para os nobres e para os seus clientes diretos, que era o do demos, mas não incluíam estrangeiros, não incluíam mulheres, não incluíam escravos, não incluíam um monte de gente. E ainda assim a gente trata como um parâmetro, não um paradigma de democracia. Então, se a gente for usar esse critério do Vanderlei Guilherme dos Santos, a gente, na verdade, teria um movimento para maior ou menor democratização, no sentido de se a maioria da população tem ou não tem restrições formais e também materiais para decidir os rumos do seu Estado. Então, você tem mais democracia quanto mais gente pode ser eleita e votar. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tinha menos democracia quando os analfabetos não podiam votar. A gente tem mais democracia quando os analfabetos passam a poder votar a partir da Constituição de 88. Tendo esse primeiro critério, então, assim, o que a gente pode entender como democracia, e democracia para quem está sendo, de fato, incluído nessa democracia, entra outra discussão que eu também acho que é clássica aí da política desde o Aristóteles, que é como que os diferentes ramos da sociedade, hoje a gente vai falar de classes, né, se organizam para tomar posse mesmo, de fato, de pedaços do Estado. Então, parte da discussão, por exemplo, do Aristóteles, lá do governo misto, lá em, sei lá, 600, 500 anos de Cristo, era essa discussão de que você poderia ter um equilíbrio maior de uma unidade política se você tivesse a instituição que é controlada pela nobreza, que seria, por exemplo, ali um tribunal, você tem uma instituição governada pela plebe, que seria a própria Assembleia, você teria uma instituição controlada pelas antigas famílias fundadoras, aí na figura do próprio monarca. Então, com essas instituições que têm uma origem, um conteúdo de classe, você conseguiria equilibrar o conflito dentro da sociedade, ele iria se expressar de uma forma institucional. A discussão, por exemplo, do Maquiavel também, de que, por exemplo, usando esse mesmo modelo do governo misto, de que a República Romana ela conseguia lidar com o seu conflito interno, dando esses pequenos pedaços de Estado para cada classe, e transferia o conflito, na forma de expansão imperial, para outros países. Então, novamente, você tinha uma democracia, digamos assim, da República Romana para si, mas ela era uma tirania monstruosa em relação a outros países. Então, dá para a gente discutir democracia, mas eu acho que a gente tem que relativizar um pouco o que a gente quer dizer com isso.
Mais alguma pergunta? Muito bem. Bom, se alguém quiser se manifestar, a palavra está aberta, estamos aí. A gente está mais ou menos com 1h20 1h20 de live. Eu posso fazer talvez uma pergunta que alguém queira se manifestar? Assim, Por favor. Pensando mesmo dessa possibilidade aí do governo Bolsonaro ter sido interditado, digamos assim. Ótima pergunta. Viagem da imprensa. O que vocês acham? Eu acho que isso está nebuloso ainda, né, Vini? Não dá para saber se ele está sendo tutelado ou se os militares vêm na aliança com ele, não exatamente na tutela, a possibilidade que já está concretizada, né, de ganhar mais poder. A gente não sabe quais são as frações. É importante pensar nas frações, né, não só da burguesia, mas as frações da burocracia também, né, daqueles que são as carreiras mais elitizadas do Estado. E as Forças Armadas está, pelo menos o topo das Forças Armadas está entre essas carreiras. A gente não sabe qual é a relação entre os militares da reserva, os militares da ativa, os generais, né, da ativa e os que já se aposentaram, mas que parecem ainda ter, embora aposentados, parecem ter uma certa influência sobre o governo. Eu acho que isso ainda está por se conhecer melhor, né, se ele está sendo tutelado ou não. Mas, eventualmente, se houver um impeachment, por exemplo, e a gente tiver um governo do Mourão, o Mourão de que corrente que é das Forças Armadas, ele é aceito por outros setores do Exército, seria um governo ainda mais, com caráter militar ainda mais pronunciado. E se nós tivéssemos a saída de tanto de Bolsonaro quanto de Mourão, essas forças militares que hoje ocupam postos tão importantes no Estado brasileiro, aceitariam que tipo de transição eles aceitariam legitimar, aceitariam ser os fiadores, uma transição para ter, por exemplo, uma presidência provisória de Rodrigo Maia, que é o que prevê a Constituição, ou a convocação de eleições imediatamente, ou um outro tipo de arranjo, né? O que me parece é que isso não está muito certo ainda, né? Se Bolsonaro melhor, do ponto de vista das Forças Armadas, Bolsonaro melhor com ele ou pior sem ele? Olhando daqui, da onde a gente olha, de muito longe, né? De muito de baixo para cima, meio difícil saber o que eles estão pensando nesse momento, né? Eu vi uma vez um texto apócrifo, mais ou menos apócrifo, porque eu não lembro exatamente quem foi o autor. Foi uma discussão dessas de Facebook, que a tese dessa thread era mais ou menos o seguinte, de que o governo Bolsonaro ele representaria a abertura de duas correntes aí, de disputa militar pelo governo, que estariam vislumbrando ter um governo de fato mais legítimo, ou melhor, legitimado na próxima eleição. Então, você teria aí, por um lado, uma ala mais ligada ao general Vilas Boas, que teria sido o patrocinador principal aí da candidatura do Bolsonaro e desse plano, que isso é tratado como um plano nessa discussão. E, por outro lado, você teria uma ala ligada ao general Etchegoyen, que era o chefe do Gabinete de Segurança Nacional do Temer, e que também teria uma perspectiva de que, quando você tivesse uma nova eleição, você, tendo passado esse período com um governo de um palhaço, literalmente, você poderia apresentar um novo governo militar como uma alternativa séria. Então, no fundo, o governo Bolsonaro seria uma forma de você ridicularizar não o comando militar, mas ridicularizar o comando civil. Você finalmente tacar assim, um balde de água fria de vez no que é um governo civil da nova república, e você propor um novo governo militar, um novo ciclo de alternância de governos militares, mas que são legitimados pelo voto. Não sei se isso faz sentido para vocês. Pode ser que sim, né? Eu também vi não me lembro exatamente se era esse texto, mas eu me lembro dessa questão que apontava para as duas correntes, tanto do general Vilas Boas quanto do general Etchegoyen, né? Que trabalhou no governo passado. Mas eu acho que ninguém sabe nada, né? A gente não sabe se teremos nem eleição esse ano, se será possível realizar eleições esse ano, né? Se há condições para isso. Então é muito difícil imaginar o que vai acontecer em 2022 e que
e que posicionamento que as forças militares terão em relação a apoiar essa ou aquela candidatura, né? Ou se vão querer ter uma candidatura própria, digamos assim, né, na figura de um militar de alta patente. Né? Talvez a população se convença de que é importante ter um militar de alta patente. Eu lembro que no início dos anos 90, um pouquinho antes do Fernando Henrique ser eleito presidente, o Brasil enfrentava aquela questão da hiperinflação, do descontrole das contas públicas, né? E o Drauzio Varela da época, né, ou seja, o médico de estimação da família brasileira, o cara que tinha muita legitimidade, chamava-se Dr. Adib Jatene, que era um cardiologista e que faleceu inclusive de ataque cardíaco, curiosamente, né, paradoxalmente. E era uma figura com muita popularidade. Eu lembro que uma vez eu estava andando na Avenida Paulista e tinha uma capa de uma revista, não lembro se era Exame, sei lá qual delas, que era a Veja, e tinha a foto dele e a manchete era um médico para o Brasil. Quer dizer, então era um momento em que se imaginava a busca de um salvador da pátria, né, fora do sistema político. Então, naquele momento que o país... E você veja como que os economistas são curiosos, eles sempre usam metáforas médicas, metáforas né, o paciente, um choque, não sei o quê. Eles usam muitas dessas metáforas para se referir a uma... lição de casa. Oi? Exceto da lição de casa. A lição de casa é uma coisa já dos professores, né? É preciso fazer a lição de casa, né? E tem aquela da dona de casa também, né? Que a dona de casa vai na feira, sabe que não pode gastar mais do que tem no bolso e não sei o quê. Como se o Estado não pudesse, né, não fosse o único ente na esfera econômica que pudesse efetivamente lastrear ou emitir dinheiro. Mas, enfim, né? As empresas, as famílias, os indivíduos não podem, mas o Estado pode. Mas essas metáforas todas que são usadas, né? Mas na época se buscava um outsider, né? Diante daquela crise de desemprego, recessão, inflação e tudo. E aí se fez esse balão de ensaio que era o Dr. Adib Jatene. E talvez se faça um balão de ensaio para 2022 de uma outra figura forte, que pode ser um médico, né? Hoje a gente tem um médico aí que, de ilustre desconhecido, se tornou uma figura de extrema popularidade em questão de 15 dias, né? Que é o atual ministro da Saúde. Ou a gente pode ter um militar, né? Ou alguém que saia candidato e tenha, né? Alguém com uma cabeça meio de Enéas Carneiro, lembra desse candidato? Um cara da ordem, né? Um cara né, da autoridade e tal. Quem sabe pode ser aí. Aí as pessoas acham que isso é melhor do que alguém que tente formar uma grande frente de forças sociais e políticas, que tente fazer um grande acordo, um grande pacto entre forças sociais. Talvez o eleitorado entenda que não. E pode ser que aí, mas a gente está puramente no campo da especulação e das hipóteses, né? Pode ser que aí você tenha o surgimento de uma figura de impulso forte e mão amiga sendo legitimada pela força das urnas, né? E chegue ao poder a partir de 2023. Não sei. Oi, Iglesias, mas, não sei se você está ouvindo. Não, eu acho que a gente está adiantando um ponto que é assim, né? O Bolsonaro, ele foi eleito com uma aglutinação de forças que estavam fora do radar. Então, assim, os militares, uma extrema-direita, principalmente com base nos empresários. Eu acho que esse capital financeiro que culminou nas práticas que a gente soube através das redes sociais e acho que muito de rua, né, muita gente fazendo campanha, foi um acúmulo que a gente sabia, ou deveria saber, que não ia se sustentar por muito tempo, porque a gente pode ver até por esse domingo, onde você conseguiu ter um grupo de pessoas nas ruas pedindo coisas desde contra o Dória, contra a China, contra a Globo. A gente precisa primeiro analisar que essa fragmentação, mesmo com essa fragmentação, como você mesmo costuma dizer, o Bolsonaro continua muito forte. E qualquer outro outsider precisa das fatias de votos do Bolsonaro. Então, eu acho muito pouco provável você pensar num Dória, num Witzel, num Mandetta, que jogariam pela direita e extrema-direita, que enquanto o Bolsonaro tivesse esses 25%, 30%, ninguém desse lado, da centro-direita até a extrema-direita, vai conseguir algum espaço nas próximas eleições federais. Com relação às eleições municipais, eu acho que a gente não tem ainda a dimensão da crise como um todo para saber se a esquerda vai ter algum espaço de crescimento a partir de pautas sociais, que acho que está perdendo muito tempo, porque a direita está conseguindo, de alguma forma, trazer essa questão do assistencialismo que a gente não via desde a década de 90 para a agenda de novo.
Então, essa questão de cestas básicas, essa questão de ajudar o próximo. Então, assim, ninguém está falando de direitos, as pessoas estão falando de assistencialismo. A gente não sabe o quão assistencialista vai ser essa crise, ou se em algum momento vai ter uma insurgência de pessoas que vão se dar conta de que os direitos foram suprimidos desde o Temer, quando teve aquelas primeiras medidas de contenção de gastos. Então, acho que no meu ponto de vista, a gente precisa esperar ver até onde vai. O poço ainda não chegou no seu final, e acho que os pobres, eles precisam mostrar o direcionamento, porque o Bolsonaro foi eleito com voto dos mais pobres também, e acho que eles vão direcionar as próximas eleições, tanto municipais quanto federais. Posso falar, gente? Uhum. Não, eu creio que a gente está vivendo um momento democrático bastante novo, tá? Quer dizer, a nossa democracia, como a gente conhece, ela é nova. E a gente está muito ainda na mão de uma mídia hegemônica, a gente ainda está na mão de alguns poderes econômicos bastante fortes. Mas, independente disso, cara, isso em algum momento vai ter que assentar, né? Então, quer dizer, por enquanto está todo mundo votando contra. Se você prestar atenção, todo mundo vota contra. Vota-se contra o que está aí. Porque, porra, normalmente é tudo tratado tratado a pontapés, né, cara? A educação sempre foi um horror, a saúde sempre foi um horror, e as pessoas vão votando contra, e naquele momento que consegue fazer uma comunicação eficiente, e que se coloca contra tudo isso, e que vai mudar tudo, ele acaba sobressaindo, e no caso o Capitão Tosco não é diferente. Ele é uma figura, ele apareceu aí, ele criou isso, assim como já tivemos o Jânio, assim como, sei lá, o Trump nos Estados Unidos, democracias um pouco mais consolidadas que a nossa. Outra coisa também, em algum momento, essas forças, por exemplo, sei lá, militares, eles vão ser, sei lá, a gente vai ter que entender essa gente como sendo uma gente comum, que tem todo o direito de se candidatar ao diabo que quiser, sei lá, um Eisenhower da vida, qualquer, sei lá, que a gente ainda está muito, a gente vive muito à sombra de momentos de exceção que nós passamos, né, mais esses ridículos que a gente passou com esses Collor da vida, com essas coisas horrorosas que aconteceram aqui, mas eu acho que em algum momento, não sei, eu sou um otimista, eu acho que em algum momento isso assenta, e não é, a solução não é ir tirando, não, porra, a Dilma não fez bem para a economia, tira ela, o Capitão Tosco é muito tosco, tira ele, o não sei quem é horroroso, tira, cara, todo mundo, metade das pessoas não votaram em quem ganhou, sempre vai ser assim, e essa metade sempre vai achar quem está no poder horroroso. Lembra quando nós votamos no Lula? Cara, as pessoas falavam, poxa, como uma pessoa dessa pode ser presidente? E nem por isso o país afundou, muito pelo contrário, fez um governo bastante razoável, um primeiro mandato excelente. Quer dizer, cara, amanhã você tem uma força militar, um milico qualquer querendo ser... o que está faltando um pouco é assentar. Eu acho que está muito polarizado, está todo mundo achando assim, desde daquele episódio com a Dilma, que você fala, tira aí, que na verdade nós estamos pagando um preço caro pelo que fizemos com o Collor, aquele ridículo, né? Não, tira, né? Porra, não gostei, tira aí. Gente, o Capitão Tosco tem que ficar até o final, cumprir o seu mandato, e daí, cara, alguém que seja contra o que ele acredita, vai lá e faz uma comunicação bacana, e reúne forças interessantes, e ganha a porra da eleição. O que não pode é ficar essa coisa, assim, sempre de, não gostei, tira. Isso está acontecendo muito no Brasil, e num período muito curto. Se a gente pegar Collor, Dilma, e agora, o que as pessoas estão falando do Capitão Tosco, não, tira aí, fora, né? Qualquer coisa é fora. Não vejo que seja muito por aí, não, cara. Eu acho que a gente ainda vai sofrer um pouco até isso assentar.
Eu acho que essa sombra dos militares é uma sombra que nos assombra, né? Ó, que trocadilho horroroso, mas isso é uma coisa que, em algum momento, essa gente vai ter que ser considerada gente normal, que tem todo o direito de participar do CATS que quiser. Eu acho que está faltando um pouco de assentamento. É claro, agora com essa crise, bagunçou o caminhão, bagunçou as melancias, velho. Voltou todo mundo a estaca zero. Vamos ver agora quem surge dessa crise. Esse coronavírus, ele zerou o jogo, cara. Agora começa tudo de novo a partir daí. E vamos ver o que acontece, cara. Eu sou um otimista. Eu acho que em algum momento a coisa normaliza. Eu acho que eu gostaria de fazer uma complementação aí. Eu acho, primeiro, ao ponto que o Iglesias pôs e também o Kleber logo em seguida, eu costumo ver que essa figura do outsider, seja o Jânio, seja às vezes o Collor, de certa forma, às vezes o próprio Maluf, mas também a Marina Silva, mas também o Bolsonaro, na verdade elas são a demanda de os setores médios da sociedade, aí a tal da grande maioria silenciosa, que na verdade tem sido o fiel da balança nas eleições. Então, quando a gente pensa geralmente no eleitorado do Bolsonaro, a gente pensa aí não só no doidinho de bairro proverbial, mas a gente pensa também em todo aquele eleitorado de extrema direita que sempre teve no Brasil e que até pouco tempo era cativo do PSDB. Então, que aceitava, digamos, uma alternativa mais moderada à direita, mas sempre votou porque era um eleitorado já extremista de direita, sim, fascista, inclusive, integralista, nazista, ou seja. E que agora eles conseguiram achar um candidato próprio, porque a própria direita e moderada, PSDB do DEM, meio que alimentou essa figura. Só que o que garante mesmo a vitória de uma figura dessas não é esse eleitorado cativo que não chega a ser esses 30 e poucos por cento. Esses 30 e poucos por cento inclui gente que apoia qualquer governo de direita. Nunca vai falar de um governo de direita. Seja moderado, seja extremista, você vai apoiar porque é melhor para ele de direita do que de esquerda. Mas você tem uma parte do eleitorado mesmo, que é o fiel da balança, que garantiu esse tipo de vitória, que é o eleitorado que, nesse caso, foi cativado pelo antipetismo lavajatista. É a galera que, Dilma bandida, Lula me enganou, mas que não se identifica necessariamente como eleitor de direita. Talvez nem se identificasse com o PSDB. É a galera que fala, não tinha opção, não tinha escolha. Por quê? Porque achava que ou o PT ia vencer, ou o PSDB não tinha como vencer. Então, votou em qualquer coisa que fosse contra o PT, porque o PT é a coisa mais corrupta do mundo, segundo o doutor Moro, ou o doutor Dallagnol. Essa galera dá apoio a esse tipo de movimento, e a gente tem muito disso na esquerda também. A gente tem muito eleitorado que garantiu, por exemplo, a vitória eleitoral do Lula, ou garantiu a vitória eleitoral da Dilma, mas que tem essa mesma mentalidade, digamos, moralista de classe média em relação à política. A gente precisa cativar esse público para ter mudanças de viés ideológico, ora para a esquerda, ora para a direita, porque essa população em si não forma um projeto ideológico, um projeto de desenvolvimento nacional autônomo. Eles vão a reboque. A reboque do quê? Do que eles considerarem ali mais, digamos, aceitável do ponto de vista da manutenção da República. Então, se num período eles entenderam que o PT ia destruir o país, eles aceitaram o Bolsonaro, mas hoje eles veem que o Bolsonaro está destruindo o país, então eles, digamos, apoiam o Mandetta. Nesse sentido, eu discordo um pouco da posição do Carlos. Eu acho que já passou da hora da esquerda aceitar que ela pode e deve ser tão agressiva contra seus oponentes. Então, a gente tem a tendência de pensar na esquerda, de qualquer movimento que a gente vai fazer, a gente vai derrubar o céu sobre nossas cabeças. A esquerda sempre que é a culpada, que vai como se diz, fechar o regime, de aprofundar o autoritarismo. E aí não importa o que a direita faça, a gente vai sempre engolindo mais autoritarismo como novo normal. A gente não reage porque, se eu reagir, aí sim que as coisas vão ficar feias. Não, as coisas sempre vão ficar feias enquanto a gente não faz nada. Essa é a questão com o estado de exceção, por exemplo. Você assume a emergência ou a ameaça que um governo fala do estado de exceção e você não
toma as medidas, as contramedidas como população se pode fazer, que nós vimos aí, por exemplo, no Chile, que é possível ser feito. Depois do decreto do Pinheira foi derrubado, porque as manifestações ficaram cada vez mais violentas também contra o autoritarismo da polícia. Ô Félix, mas primeiro que eu acho que na história recente da democracia, depois de 89, sempre teve candidato de extrema direita. Às vezes eles eram ridicularizados, às vezes eles eram minimizados, porque tinha uma votação pequena, mas o que aconteceu esse ano é que eu acho que teve uma polarização que ficou muito mais extremada, porque o PSDB foi jogado para a lama da corrupção, deixou de ser uma opção para essa galera que não só é anti-esquerdista, anti-comunista, antipetista, e aí todos esses antes canalizaram no PT. Mas eu acho que o Bolsonaro, até pela votação dele, pegou a extrema-direita, pegou os lavajatistas, mas pegou a classe média baixa, que a gente entende como pobre, se a gente for fazer um recorte de classe média adequado. Se a gente pegar a votação nos rincões das grandes cidades, ele ganhou em todos. Se ele não tivesse ganho, não teria a classe média elitizada, os profissionais liberais ou a extrema-direita, que teria feito ele ganhar a eleição. Então, eu acho que não é simplesmente dizer, como alguns, assim, a esquerda precisa voltar para a periferia. Eu acho que é uma questão de conscientização de que o motivo que levou essas pessoas a votarem no Bolsonaro é falacioso. Mas entender, sim, que a direita só ganhou a eleição, não pelas pessoas que sempre votaram na direita, mas porque ela pegou muito voto de quem nunca votou na direita, por motivos óbvios. Então, acho que é só um ponto, que para as próximas eleições, sejam agora em 2020, se é que vai ter eleição, em 2022, que a gente tenha isso claro, assim, uma preocupação que a gente tem que ter é não deixar que a direita coma essa beirada de novo. Concordo totalmente. Essa galera aí é o que a gente antes entenderia como o centro, né? É o que eu quis dizer com essa maioria silenciosa, e a gente entende como classe média, mas de fato não é só classe média, classe B, C alta da Vila Madalena. Não, você tem desde todo um espectro de pequenos empreendedores, pequenos e médios capitalistas, profissionais liberais também, mas que são empobrecidos, e que eram o fiel da balança. Assim, eles nunca foram mesmo pessoas de esquerda, digamos assim, mas eles garantiram a vitória de governos da esquerda no passado, porque eles foram convencidos de que, ou melhor, foram finalmente convencidos, porque também demoraram, né, de que a esquerda poderia dar uma alternativa de desenvolvimento econômico para o país, depois que o PSDB em si quebrou, apesar de todo o discurso tecnocrático que ele sempre teve, de que eles eram a garantia do Brasil ter comércio externo, mas quebrou nos anos 90 e o PT talvez conseguiu ganhar. Esse mesmo público que é pendular, de fato, como você disse, foi comprado aí para o bolsonarismo, como poderia ter ido para o PSDB, exceto pelo fato que o PSDB também foi incluído nessa leva aí da corrupção que estava destruindo o país. É a galera que vai falar que não teve escolha. Não são necessariamente apoiadores fervorosos da extrema-direita, como aquele público cativo da direita, que de fato sempre teve alguns candidatos, mas que votavam no PSDB. Mais alguém? O Carlos está falando alguma coisa sobre alternância no poder. Oi, desculpa, gente, é que rolou uma discussão paralela aqui. O Ergon comentou, sei lá, ele entendeu do meu comentário que eu poderia estar justificando alguma coisa com relação aos militares
estarem participando em cima de alguma coisa de exceção. Eu só comentei com ele também, via chat, que não, eu só acho que essa gente tem que ser normalizada, a gente tem que parar de ficar se cagando de medo dessa gente, pelo amor de Deus, eles são funcionários públicos, eles que se fodam, desculpa a expressão, a gente precisa parar de ter medo de todo mundo, pô, cara, eles têm que ser normalizados, eles têm que ser tratados como gente comum, como funcionários públicos comuns, como qualquer um de nós, eles não são especiais só porque eles vestem uniforme. E assim, a gente estava comentando mais sobre isso, e era uma discussão mais paralela mesmo, e, cara, independente de qualquer coisa, aproveitando a palavra, para agradecer demais. Vinícius, cara, você mandou super bem, foi um prazer e um privilégio participar aqui, velho. Valeu. Bom, muito bem, nós estamos aí com quase 2 horas já de live, o que é bastante interessante, se tratando de, pela primeira vez, nós temos uma única pessoa fazendo uma exposição inicial, né? Nas outras vezes tivemos uma dupla, no caso do auxílio emergencial, e um trio, no caso da discussão sobre as mulheres, né? A questão de saúde, trabalho, política em meio à pandemia, né, e também duraram 2 horas, então você vê que a contribuição do Vini foi bastante importante, aí suscitou, né, estimulou diversas intervenções, e uma discussão que a gente vai acabar tendo que retomar de alguma forma, porque os dados ainda não foram todos jogados, né, tá tudo acontecendo nesse exato momento, né, e a gente ainda vai voltar a esses assuntos muitas vezes, né, se alguém tiver mais alguma colocação, fique à vontade, senão eu passo a palavra ao professor Aguinaldo, já deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que veio aqui até a nossa live de hoje, que vai estar disponível também, o Aguinaldo gravou, nós estamos subindo todas as lives para uma pasta, né, que vai ficar disponível para todo mundo que quiser, depois a gente pretende, conforme já falamos, se for possível, se conseguirmos, né, esperamos que sim, publicar essas reflexões da quarentena, GPP, num livro eletrônico, né, mas eu já agradeço a todos, agradeço principalmente ao Vinícius, sempre aí brilhante nas suas reflexões, no seu modo de olhar a dinâmica política, social, enfim, né, eu acho que foi bem bacana esse nosso encontro de hoje. Lembrando que na terça-feira nós temos um encontro para discutir a pandemia e seus impactos sobre as populações pobres do Brasil, e a gente vai ter aqui a Cássia Bobadilla, que é da turma de 2007, que trabalha há muitos anos já com populações de favela. Vamos ter a Natália Neres, que trabalha também há muito tempo com populações vulneráveis, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista da produção acadêmica dela. E vamos ter a Raquel Sobral, que está no Canadá, está fazendo o doutorado sanduíche dela, e que também trabalha as questões do estado de bem-estar social, de como é que o Estado pode chegar com políticas públicas concretas aos mais pobres, aos que mais necessitam, nesse momento, né, aqueles que mais necessitam do apoio do poder público, né. E depois, na quinta-feira, a gente vai ter aqui 4 lideranças indígenas dando o privilégio de conversar conosco, com a nossa comunidade, a respeito de como é que essa pandemia está batendo na já difícil situação de vida, né, dos povos indígenas, ainda que epidemias e guerra bacteriológica não seja novidade para os indígenas, né, para os indígenas das Américas, né, eles sofrem isso há 5 séculos, desde que o primeiro europeu pisou no solo americano, mas obviamente que eles estão sofrendo e estão perdendo já pessoas nesse momento para essa doença, né, então continuamos com a nossa dinâmica de lives. Se você que está aí acompanhando a gente, ou alguém que não está, mas vai estar depois, ou alguém que você conheça, tem interesse em montar uma live sobre qualquer assunto relacionado à gestão de políticas públicas, sinta-se à vontade, a gente marca agenda e faz isso. E depois que acabar a pandemia, que acabar o confinamento, a gente vai realmente querer dar continuidade a isso. O professor Fernando Coelho, outro dia, se manifestou no grupo de e-mails dos professores de EPP, dizendo que isso é importante. Ele é um cara que tem uma capacidade muito boa de mobilizar muitos ex-alunos, né, então ele vai ser uma pessoa importante também nesse projeto. E o Carlão hoje trouxe, aí acho que com muita propriedade, a ideia de uma Yashi TV, de se transformar numa coisa mais profissional, né, menos improvisada, e que a gente dê continuidade aí, vá abarcando diversos assuntos
que são do nosso interesse e do interesse da sociedade, sobretudo. Tá certo? Eu não sei se alguém mais quer se manifestar ou se o professor Aguinaldo gostaria de fazer aí as considerações finais da nossa reunião de hoje. Vinícius? Oi, tudo bem, professor? Muito obrigado pela sua brilhante Eu que agradeço. apresentação. Foi bastante instigante, de fato. Muito obrigado a todos que acompanharam. Como o Iglesias já falou, na terça e quinta-feira teremos continuidade das nossas atividades. E continuamos abertos a sugestões. Quem tiver alguma ideia de organização de mesa, com convidados que podem não ser da comunidade de GPT, enfim, mas que agreguem conhecimento desse momento tão estranho da nossa vida, será muito bem-vindo. Agradeço a todos, todas. Boa noite a todos, bom final de domingo e espero encontrá-los na próxima terça. Boa noite, gente. Até mais. Grande abraço, Vinícius. Abraço, Agnaldo. Até mais, Iglesias. Valeu, obrigado, hein? Obrigado por tudo aí, gente. Obrigado, Vinícius. Muito boa. Até mais. Tchau, Wagner. Bom. Tchau, Aguinaldo. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Abraço.